Olá, que o amor de Deus seja abundante em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal, o Adorador por Excelência. Se você ainda não fez sua inscrição, faça sua inscrição. Se você é novo por aqui, seja bem-vindos. Hoje nós vamos meditar na palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1 e 2. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. O tema da mensagem: recebereis poder. O livro de Atos apresenta a história da igreja primitiva. No Evangelho de Lucas, temos o relato de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar no poder do Espírito Santo. No livro de Atos, temos a continuação do relato de como seus seguidores, no mesmo poder do Espírito Santo, proclamam o mesmo evangelho, operam o mesmo tipo de milagre e viveram o mesmo tipo de vida cristã. Verso 8: recebereis a virtude do Espírito Santo. O termo original para virtude é dunamis, que significa poder real, poder em ação. Esse é o versículo-chave do livro de Atos. O propósito principal do batismo no Espírito Santo é o recebimento de poder divino para testemunhar de Cristo, para ganhar os perdidos para Ele e ensinar-lhes a observar tudo quanto Cristo ordenou. Ser-me-eis testemunhas. O batismo no Espírito Santo não somente outorga poder para pregar, como também aumenta a eficácia desse testemunho, fortalecido e aprofundado pelo nosso relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por termos sido cheios do Espírito Santo. Verso 14: perseveravam unanimemente em oração e súplica. A experiência do Pentecostes sempre envolve a responsabilidade aqueles que desejam o derramamento do Espírito em sua vida. Para terem poder para realizar a obra de Deus, devem colocar-se à disposição do Espírito Santo, mediante sua submissão à vontade de Deus e à oração. Capítulo 2, versículo 2 e 3. Um vento impetuoso e línguas repartidas como fogo. As manifestações externas de um som, como de um vento poderoso, e das línguas de fogo, demonstram que Deus estava ali presente, ativo, de modo poderoso. O fogo talvez simbolize a consagração e a separação dos cristãos para Deus, visando a obra de
glorificar a Cristo. Aleluia. Versículo 4. Cheio do Espírito Santo. Qual o significado da plenitude do Espírito Santo recebida no dia de Pentecostes? Significou o início do cumprimento da promessa de Deus em Joel 2, 28 e 29, de derramar seu Espírito sobre todo o seu povo nos tempos do fim. Mediante este batismo no Espírito Santo, os seguidores de Cristo tornaram-se continuadores do seu ministério terreno. Capítulo 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Deus determinou que abençoará o seu povo com o derramamento do Espírito Santo, sob as condições prévias de arrependimento e de se desviarem do pecado e da geração perversa ao seu redor e se converterem, voltar-se para Deus, ouvir tudo quanto Cristo lhe diz e sempre progredir na obediência sincera a Cristo. Capítulo 4, verso 12. Em nenhum outro há salvação. Os discípulos tinham convicção de que a maior necessidade de cada indivíduo era a salvação do pecado e da ira de Deus, e pregavam que esta necessidade não poderia ser satisfeita por nenhum outro, senão Jesus Cristo. Isto revela a natureza exclusiva do Evangelho e coloca sobre a igreja a pesada responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Se houvesse outros meios de salvação, a igreja poderia ficar despreocupada. Mas, segundo o próprio Cristo, não há esperança para ninguém fora da salvação em Cristo. Este é o fundamento do imperativo missionário. Verso 30. Curar, sinais e prodígios e milagres. A pregação e milagres devem andar juntos. Milagres são sinais acompanhantes, mediante os quais Cristo confirma a palavra de suas testemunhas. Sinais geralmente se refere a atos miraculosos realizados para demonstrar a existência do poder divino de advertir ou encorajar a fé. Prodígios se refere a eventos extraordinários que causam pasmo ao espectador. Neste versículo, a igreja orando pela realização de curas, sinais e maravilhas. A igreja de hoje precisa interceder fervorosamente em oração para Deus confirmar o Evangelho com grande poder, milagres e graça abundante. Somente quando o Evangelho é proclamado com poder, como declara o Novo Testamento, é que o mundo perdido pode ser ganho para Cristo. Capítulo 5, verso 3. Mentisse ao Espírito Santo.
a fim de obterem prestígios e reconhecimento. Ananias e Safira mentiram diante da igreja a respeito das suas contribuições. Deus considerou um delito grave essas mentiras contra o Espírito Santo. As mortes de Ananias e Safira ficaram como exemplos perpétuos da atitude de Deus para qualquer coração enganoso entre aqueles que professam ser cristãos. Verso 11. Houve um grande temor em toda a igreja. O julgamento divino contra o pecado de Ananias e Safira levou a um aumento de humildade, reverência e temor do Deus Santo. Sem o devido temor de Deus Santo e da sua ira contra o pecado, o povo de Deus voltará em pouco tempo aos caminhos ímpios do mundo, cessará de experimentar o derramamento do Espírito Santo e a presença milagrosa de Deus, e então lhe será cortado o fluxo da graça divina. Esse é um elemento essencial da fé neotestamentária e do cristianismo bíblico hoje em dia. Verso 16. Todos eram curados. Os apóstolos fizeram aquilo que seu Senhor fazia. Libertava os atormentados de espíritos imundos. Tratava-se de um sinal supremo de que o reino de Deus virá sobre o povo com grande poder. Capítulo 6, verso 3. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os apóstolos estipularam que os 7 varões deveriam apresentar evidências de terem continuado fielmente sobre a influência do Espírito Santo. Verso 4. Perseveraremos na oração. O batismo no Espírito Santo em si não basta para uma liderança cristã eficaz. Os líderes cristãos devem dedicar-se constantemente à oração e à pregação da palavra. O verbo traduzido perseverar no grego, no original, denota uma fidelidade inabalável e sincera dedicação de muito tempo a um certo empreendimento. Por isso, os apóstolos tinham a convicção de que a oração e o ministério da palavra eram a ocupação máxima dos dirigentes cristãos. Como está a tua vida? Você tem pregado a palavra na autoridade do Espírito Santo? Você tem buscado o revestimento de Deus? Esta capacitação espiritual para vencer Satanás? A Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Você tem testemunhado o poder da palavra? Oremos. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quão grande e tremendo és tu, meu Pai. A tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? Por isso eu te glorifico, te adoro, ó Pai. Eu quero colocar nas tuas mãos agora a tua igreja, colocar este povo, esta nação, o Brasil,
os governantes, os poderes constituídos, meu Pai. Que tu venha entrar com o teu agir, que todo mal seja banido desta nação, meu Pai. Toda potestade, principado, fortaleza, legiões do inferno, o demônio da corrupção, o demônio da prostituição, o demônio da idolatria, meu Pai, o demônio da mentira, da briga, da confusão, o demônio da enfermidade, meu Pai, em nome de Jesus, esse demônio que coloca confusão entre os casais no meio da família, que ele seja repreendido, ó Pai, esse espírito da mentira, esse espírito de engano, esse espírito de feitiçaria, de macumbaria, meu Pai. Todo mal cai por terra agora, seja repreendido, ó Pai, que toda ação demoníaca, todo plano do diabo seja desfeito neste momento, toda palavra contrária, palavra de maldição cai por terra agora, seja desfeito, meu Pai, pelo poder da palavra, eu desfaço agora toda ação do adversário, meu Pai, por isso eu te peço, ó Pai, continua despertando e avivando a tua igreja, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em o nome de Jesus, amém.